Olá, estamos começando mais um Recorte Jurídico. Hoje a gente tem aqui coisa muito boa. Eu que sou um amante de leitura, amante de livros, eu acho que você, como profissional, independente da profissão, se é da área jurídica ou não, a leitura ela facilita muito a vida do indivíduo. E ter a oportunidade de conversar com pessoas que estão responsáveis em ajudar esse processo, né, de trazer para a gente boas obras, autores e escritores, para mim é uma honra muito grande. E para falar sobre esse projeto, que é o lançamento do livro Meus Primeiros Júris, a gente traz aqui para o Recorte Jurídico o advogado criminalista com muita experiência na atuação no Tribunal do Júri, o doutor Udilice Bonifácio. Seja muito bem-vindo ao Recorte Jurídico, doutor. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande poder aqui compartilhar não só com você, mas com todos aqueles que são amantes do direito e principalmente do Tribunal do Júri. Doutor, eu fiquei muito feliz quando você informou para a gente que tinha concluído o seu livro, né? O doutor Udilice Bonifácio, salvo engano, ele foi o terceiro ou foi o quarto convidado lá do início do Recorte Jurídico, foi um dos advogados e amigos que acreditaram nesse projeto, né? Quando a gente iniciou, prontamente, quando eu fiz o convite, aceitou em participar, contar um pouco da sua história, trajetória, e nos bastidores ele falou: Kenneth, cara, eu tô criando uma obra aí, tô documentando todos os meus júris, e eu acho que vai sair coisa muito boa por aí. Era um desejo, era um sonho, e hoje ver ele aqui transformado em realidade, em livro impresso, principalmente, né? Que eu acho que é uma paixão e uma realização para todo escritor, é ver seu livro impresso, pegar nele, sentir aqui a questão da textura das páginas. Então eu quero lhe parabenizar por essa iniciativa, que é uma iniciativa totalmente atípica, não é todo advogado que consegue ter uma grande carreira, advogar e ainda ser escritor. Então, eu acho que isso é uma das habilidades e dádivas que são poucos que possuem. Então, parabéns pela iniciativa. E eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de ler essa obra vai estar bastante aí munido de informações e estudos sobre o Tribunal do Júri. E eu queria que você falasse pra gente como é que começou, né? Essa ideia do livro, como é que você conseguiu conciliar os júris e conseguir encapsular todo aquele conhecimento que você teve em cada júri dentro desse livro. Olha, realmente não é fácil você parar ou dedicar um pouco do seu tempo, abdicar um pouco do trabalho, né, remunerado, para você se dedicar a anotar e você fazer ali rabiscos e vai juntando, guardando. Não é fácil porque muitas coisas se perdem ao longo do tempo. Mas Sim. tivemos que acessar os nossos processos antigos, né, para a gente relembrar como é que foi aquele júri, como é que foi aquela trajetória. Então, a nossa principal intenção seria reviver, relembrar aqueles momentos especiais da nossa carreira e agora compartilhar com aqueles advogados que ainda não fizeram os seus júris, né? Porque nós sabemos que existe um divisor de águas entre Sim. advogados criminalistas e advogados tribunos do Tribunal do Júri. Eu costumo sempre falar, aqui no Recorte Jurídico, quando a gente recebe os amigos advogados que atuam com frequência no Tribunal do Júri, que eu vejo como se fosse ali a parte mais alta da carreira. É como se fosse a plenitude. Eu consegui atingir um dos graus mais difíceis que o advogado criminal realmente ele pode exercer, que é você atuar. Quando eu falo atuar, eu não estou dizendo na parte teatral, mas atuar a questão de ter ação, de ir até um plenário, defender o seu cliente, seu constituinte, como o senhor sempre nos fala aqui, e enfrentar, querendo ou não, uma outra pessoa que é super capacitada, né, que é o promotor de justiça, e tentar construir uma tese que seja defendida e aceita por 7 pessoas que você nunca viu, você não sabe o que se passa na cabeça delas. Então, quando você traz dentro de um livro como esse um pouco da história, mas eu consegui perceber porque eu tive a oportunidade de ler, como também utilizar técnicas assertivas, como utilizar o poder, por exemplo, da oratória, conhecimento do processual penal, para fazer com que aqueles 7 jurados, né, que vão decidir entre aceitar ou não a tese, seja recebida de forma mais assertiva. Eu acho que isso é interessante, porque a faculdade ele não ensina para a gente como lidar no tribunal do júri. O que a gente aprende? Que existe a primeira fase, a segunda fase, e que na segunda fase existe um rito processual que deve ser seguido e o porquê que aquele rito existe, né? E ali as suas exceções do que pode e o que não pode. Mas trazer essa didática de como lidar com essa situação
nessa prova de fogo real. Dentro desse livro, eu acho que vai facilitar, gente, a vida de muita gente, né? E eu queria que você falasse, né, para quem está nos assistindo, como é que tudo começou, né? Você já teve a oportunidade de vir aqui no Record Jurídico no início, mas a gente teve uma audiência muito jovem também, agora recente, de pessoas que estão acompanhando, como são muitos episódios semanais, muito cortes, às vezes não dá para a pessoa acompanhar o que já passou, então ele pega ali o barco andando para frente, então eu acho que é uma oportunidade da gente relembrar um pouquinho como tudo começou. Explica pra gente. Olha, a nossa história na advocacia criminal começou como muitos advogados iniciam hoje. A nossa diferença é que fizemos um curso fora do estado, nos formamos no estado da Bahia e viemos para cá. A dificuldade que nós enfrentamos aqui foi tremenda porque nós não conhecíamos ninguém. Nenhum dos professores nossos, que hoje professores aqui em faculdades, muitos deles são agentes públicos, Sim. muitos são delegados, promotores, juízes, e quer queira ou quer não, isso facilita e isso ajuda. Só que a nossa dificuldade foi maior, porque fizemos o curso fora do estado e chegamos aqui de paraquedas. E tivemos que enfrentar uma batalha nessa trincheira da advocacia criminal e principalmente no Tribunal do Júri, uma batalha totalmente atípica, né? Onde muitas vezes a gente não conhece o nosso adversário. E muitas vezes adversário não é só o Estado que vem dificultar a liberdade do teu constituinte. Muitas vezes a dificuldade está no próprio sistema, está na própria hierarquia, né, dos órgãos públicos que existe aqui. Então, foi importante, né, a nossa formação fora para a gente chegar aqui com os pés no chão e saber onde trilhar o nosso caminho e a nossa carreira. A dificuldade que enfrentamos é a mesma dificuldade que muitos advogados enfrentam hoje ao terminar o seu curso, né, de direito, porque muitos aprendem a lei, aprendem a legislação na faculdade, mas poucos aprendem a advogar. Excelente. Eu tive a oportunidade de assistir um dos seus júris, né, onde você falava que, mais ou menos assim, eu não me recordo que faz um tempinho, mas era algo onde você falava que a serpente ela só pica os pés descalços, né? E eu queria que você explicasse pra gente o que que seria, né, essa frase, o que que isso significa para você. Olha, nós sabemos que a justiça está para todos, né? Todo cidadão está submisso, né, e vai submeter àquilo que dita a legislação brasileira. Mas muitas vezes nós percebemos que poucos realmente sofrem a dor de uma punição estatal. No Tribunal do Júri nós temos ali um duelo muito grande de Davi e Golias. Sim. Davi é aquele nobre advogado que vai utilizar os conhecimentos jurídicos, conhecimentos de vida, conhecimentos técnicos para demonstrar os direitos dos seus constituintes. Porque o advogado, o criminalista, ele não defende o crime e nem o criminoso. Nós defendemos apenas direitos que o cidadão tem. E muitas vezes, por mais que todo cidadão tenha os seus direitos, somente aqueles que são descalços, que são desprovidos de uma defesa técnica e preparada, uma defesa técnica preparada e aguerrida para defender os seus direitos, muitos só são picados porque são desprovidos. E esse desprovimento, essa falta de segurança e de defesa, são aqueles que andam descalços, são aqueles que não têm o preparo e a proteção de uma defesa. E essa defesa seria os seus chinelos. Então, infelizmente, não podemos tampar o sol com a peneira, nem ser hipócritas, porque a justiça e o processo penal, que é o processo mais severo, ele só pica aqueles que andam descalços, aqueles que não têm uma defesa técnica e preparada para fazer ali a sua defesa dos seus direitos no Tribunal do Júri. Excelente. Você documentou aqui no seu livro alguns dos casos que você teve a oportunidade de vivenciar, levando em consideração toda a sua trajetória. Existe algum assim que marcou, assim, Kennedy? Não tem um dia que eu não consiga pensar naquele júri. Tem. Na vida do advogado criminalista vai existir um momento crucial. Muitos são importantes, mas existe aquele onde você tinha certeza, absoluta certeza, que com seus conhecimentos e a sua forma, a sua vontade de defender o direito do cidadão, infelizmente esse cidadão veio a padecer. O Conselho de Sentença não reconheceu
o direito do seu constituinte. E você tinha certeza que aquele cidadão era inocente. E quando isso acontece, aquela cruz que aquele seu constituinte vai carregar, tenha certeza que ele vai dividir com você. E você, advogado que defende direitos, infelizmente, vai ter que carregar consigo esse pedacinho de cruz. Excelente. O tribunal do júri, a segunda fase, ele, lógico, você tem todo o conhecimento na maioria das vezes do processo, porque às vezes o advogado como você que tem experiência na segunda fase, geralmente também é o advogado da primeira fase, né? Existe alguma diferença na preparação e atuação entre primeira e segunda? E por que alguns advogados, por exemplo, têm medo de ficar com o cliente e quando chega na segunda fase, geralmente procuram uma parceria? Eu vou além. Acontece muito de nem procurar a parceria. Muitos, infelizmente, pulam do barco. Quando o barco encalha ali na segunda fase, onde o advogado tem certeza que vai ser submetido ao tribunal do júri, esse advogado pula o barco. E é por isso que hoje 90% dos júris é feito pela Defensoria Pública, pela heróica Defensoria Pública. Então, infelizmente, muitos, quando chega nesse momento que o barco encalha, ele não vai lá tentar desencalhar, ele prefere pular o barco. Por quê? Porque realmente, naquela trincheira do tribunal do júri que acontece na segunda fase, você está realmente em uma guerra. Você já entra perdendo. Porque muitos estão te apontando para você e para o seu cliente. Eles acreditam que o seu patrocinado, ele é culpado. E você vai ter que se dividir, multiplicar, provar por A mais B para 7 jurados comuns do povo ali, pessoas comuns. Você vai ter que demonstrar por A mais B que tudo que falaram até aquele momento, todo o pensamento do juiz, do promotor, de todos ali, que aquele pensamento está equivocado. E você vai dar voz àquele cidadão, aquele ser humano que não pôde falar, que teve a voz calada, que teve a voz caçada por muitos anos. Já pegamos júris para fazer, o cara estava 4 anos preso. É muito tempo. 4 anos de uma prisão preventiva. Ele foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Então, infelizmente, nós temos que criar essa coragem. E esse livro aqui é um encorajador. É para encorajar aqueles advogados iniciantes e até mesmo aqueles veteranos, mas que não fizeram júri ainda. Não é um bicho de 7 cabeças. Nós temos que lutar, sim, contra um gigante chamado Estado. Mas eu tenho certeza e posso demonstrar com esse livro que tudo é possível. Excelente, excelente. Você falou sobre a questão de caçar a voz, né? E me fez relembrar aqui um termo que é muito hoje utilizado e percorrido durante a comunidade jurídica, que é a questão da oratória. Né? O doutor que fala muito bem, por sinal, já tive a oportunidade de presenciá-lo fazendo sustentações e eu consigo ver em você que você consegue transmitir o que você queria transmitir de uma forma muito, muito boa. Você acha que a oratória, ela é importante para um advogado? Tudo é importante. Tudo aquilo que vem somar é fundamental. Mas nós temos percebido que nós, dentro do plenário do júri, nós temos que acabar com o juridiquês que separa o advogado do conselho de sentença. O conselho de sentença é a pessoa comum do povo. E nós temos que transmitir de maneira clara, bem precisa, o que de fato aconteceu naquela história que veio a julgamento. Muitas vezes eu tenho percebido em alguns júris que nós temos advogados que têm uma retórica, uma oratória surreal. Sim. Harvard parece que está na faculdade. Então eu percebo que isso muitas vezes deixa o jurado distante do advogado. E que o que nós estamos procurando lá é o contrário. Nós temos que nos aproximar do conselho de sentença. E em uma cidadezinha pequena, você vai falar grego, você vai falar inglês,
Você vai trazer o latim para um conselho de sentença que mal sabe ler, escrever. Então, eu percebo isso. A oratória é fundamental, mas nós temos que saber onde utilizar, o momento exato para utilizar. Às vezes, quando você vai fazer um requerimento para um magistrado, que depois vai ser combatido por um parecer do promotor de justiça, é uma coisa. Agora, quando você vai dizer que aquele cidadão que vive na roça, que por um momento ou outro perdeu a cabeça e teve que usar aquilo que a lei permite e fazer com que os jurados entendam que matar não é crime. Quem é que vai dizer para os jurados que matar não é crime? Só quando a gente fala que matar em legítima defesa não é crime. Então você tem que trazer um português mais simples para transmitir aquilo que você quer para o conselho de sentença. Bacana. Nós estamos vivenciando o Salip, né, que é o Salão dos Livros aqui no nosso estado, e eu acho que combina perfeitamente com o momento do lançamento do seu livro. Para comprar esse livro, por onde é? Entrando em contato diretamente com o doutor? É rede social? Existe alguma página de vendas? Como é que funciona? Existe. A gente já conseguiu colocar ele nas plataformas de venda, né? Hotmart, QFI, vamos colocar na Amazon. E a facilidade de comprar, se você não conseguir por lá, não, eu quero comprar diretamente com você, você manda uma mensagem no WhatsApp, no Instagram, a gente responde e manda deixar na sua residência, tá? A nossa intenção, nesse momento, Marcos, é divulgar de maneira bastante ampla, principalmente para aqueles que são advogados iniciantes, Sim. que não fizeram júri ainda, tá? E a gente não quer criar nenhum tipo de dificuldade. Ah, tô sem cartão. Ah, eu só vou ter dinheiro no mês que vem. Enfim, a gente quer entregar, fazer com que o livro chegue na sua residência. E para isso eu queria, inclusive, pedir a sua colaboração, não tinha te avisado ainda, se você puder, no nosso recorte jurídico, fazer aí a doação para ser sorteado de 2 exemplares do nosso livro. Podemos sim, perfeito sim. A gente vai fazer essa divulgação lá no nosso Instagram. A gente cria só uma forma e a gente com certeza vai estar fazendo essa oportunidade. Doutor, nós estamos chegando no finalzinho do nosso episódio, mas eu queria que você deixasse para a gente 2 respostas de 2 perguntas que eu vou fazer. A primeira é: o que faz o Dilices ser diferente dos demais? O porquê eu, como cliente, deveria contratá-lo? E o segundo, qual a dica você daria para quem quer obter sucesso na carreira jurídica? Ok. Para obter sucesso na carreira jurídica, nós temos 12 anos de advocacia. E muito tempo. E nós temos trabalhado de maneira bastante transparente para o nosso patrocinado. O cliente, quando vem em busca de uma solução para aquele problema que ele tem a certeza que nós iremos falar sempre a verdade. Nós jamais iremos iludir ou faltar com a verdade para o nosso cliente, porque a verdade, ela tem que vir em primeiro lugar. Sim. A mentira até vai longe, mas o mentiroso não. Então esse eu acredito que é o segredo de todo profissional, não só do advogado. E assim eu trilhei a minha carreira com a verdade. Não tem um cliente que vem falar qualquer coisa que desabone a nossa carreira. Então eu vejo que isso é muito importante. Sim. O nosso diferencial é que nós somos seres humanos e tratamos o nosso cliente como um ser humano. Muitos falam: doutor, eu sei que você tem filho. Tem pai de família, mãe de família que fala assim: doutor, eu sei que você tem filho. Eu quero que se você advogue para o meu filho, como se estivesse advogando para o seu. E essa sensação de ser humano é que nos aproxima do Udilices ser humano, do Udilices advogado, daquele pai de família que teve os direitos cassados pela justiça. Então não existe segredo. Basta você falar a verdade e tratar a sua advocacia como a coisa mais importante da sua vida. Eu vivo da advocacia criminal. É de lá que eu tiro o meu sustento. Então eu tenho que tratar como se fosse uma plantinha a minha carreira. Todo dia regando. Com conhecimento, com amizades,
fazendo esse network e principalmente pedindo. Todo dia eu saio de casa para pedir. Pedir pela liberdade dos meus constituintes. Forte, forte. Esse foi mais um Recorte Jurídico. Tivemos aqui a presença do autor do livro Meus Primeiros Júris, um dos livros que vem marcando a vida de muitos advogados, principalmente que estão no início de carreira. O doutor, de forma muito humilde, conseguiu trazer toda a sua trajetória profissional, encapsulou em um livro e está dando para você a oportunidade de estreitar ainda mais o tempo de aprendizado para ter uma grande atuação no Tribunal do Júri. Para seguir as nossas redes sociais, você já sabe, é muito fácil, basta seguir lá Recorte Jurídico no Instagram, no TikTok e o nosso canal oficial também no YouTube. Aproveita também para seguir esse humilde host lá no Recorte Jurídico, tem a minha bio, Marquene de Amorim e o nosso co-host Davi. O seu @, doutor, para as pessoas também entrarem em contato com você, seguirem, ou quem sabe até também tirar dúvidas e esclarecimentos sobre os livros. @Udilices, tá? Nós temos, inclusive, um setor no nosso escritório, nós temos no escritório 3 advogados, e nós temos um que fica somente para tirar dúvidas, tá? E, contra o gosto de muitos advogados, a gente tira dúvidas também de graça, né? A gente é criticado por isso. Imagina. Porque nós tiramos dúvidas do cliente de graça, né? Então eu acredito que o meu conhecimento tem que ser compartilhado. Eu não posso exigir que você tenha dinheiro para ter um pouquinho do meu conhecimento de graça. Excelente. Lembrando que toda semana tem episódio novo e os cortes você acompanha lá no nosso Instagram, TikTok e Shorts do YouTube. Te espero até a próxima semana. Tchau, tchau.